Essa aqui eu vou até beber um pouquinho da água, porque a notícia é muito legal. Linguagem Basic completa 60 anos. Então vamos lá, ó. Em 1964, o mundo da computação conhecia a linguagem Basic. Era 4 da manhã do primeiro dia de maio. Antes mesmo do nascer do sol, os matemáticos John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz fizeram um feito histórico: a primeira execução de um programa escrito integralmente em BASIC. O nome da linguagem era, na verdade, uma sigla para Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Em bom português, o nome já dizia: Código de Instrução Simbólica Multifuncional para Iniciante. E foi justamente esse propósito que ajudou a popularizar o BASIC e o próprio conceito de programação, uma linguagem simples de aprender. O BASIC consiste em uma linguagem interpretada que roda linha a linha e em cada linha é identificada por um número múltiplo de 10. Para repetir uma instrução, era necessário explicar para o programa retornar para determinada linha, o famoso goto. O maior diferencial do BASIC era mesmo sua sintaxe, mais próxima da linguagem humana com palavras-chave escritas em inglês. Anteriormente, o domínio da computação pertencia a linguagens mais abstratas e complexas, como Fortran, Algol e COBOL. Kemeny e Kurtz perceberam que era necessário simplificar a programação em um momento em que a computação pessoal começava a tomar forma. Nos anos 70, o BASIC se tornou o combustível para a revolução dos PCs. Inclusive, existiu BASIC para uma linha gigante de computadores. TK-86, Apple, MSX, os PCs mesmo da IBM. Vou até mostrar aí na tela aí, ó, um cartucho Atari rodando o BASIC da Microsoft. Então você conseguia programar até dentro do Atari. Você sabia disso? Pois é, o BASIC realmente revolucionou. Eu, pessoalmente, o COBOL, na verdade, foi criado também com essa intenção de trazer mais perto ali para o inglês, né? O Pascal também era muito próximo e o BASIC também fez isso com maestria. Então o que a gente vê hoje na inteligência artificial, dizendo a gente não vai precisar programar, é só escrever o que a gente quer. Isso tudo já foi pensado lá há décadas atrás. O próprio BASIC também tinha essa intenção. O SQL, por exemplo, de banco de dados, foi realmente também criado com essa intenção de ser uma linguagem para consulta de dados, para manipulação de banco de dados, mas não necessariamente usado por programadores, né? Não precisava ser escovador de bit. Ou seja, esse tipo de intenção de criar códigos mais fáceis e num nível mais alto de entendimento, isso já está sendo feito há muitas décadas. E aí a gente vê a inteligência artificial, nesse sentido, também como uma outra camada. É claro que isso aí o Uncle Bob diz muito bem, né? Por mais que a gente consiga criar coisas que cheguem mais próximos aos requisitos que a gente precisa, sempre vai haver um código, sempre, porque é código que a máquina executa e isso não vai mudar. A não ser que em algum momento da história da humanidade se modifique o paradigma da computação, no uso do sistema binário, né? E por aí vai. Então é muito bom saber que o BASIC, obviamente, ele não tem a força ainda que ele tinha. A última versão aí do BASIC que rodava no .NET já foi também descontinuada, então é uma linguagem que tende realmente a não evoluir mais. De qualquer forma, a minha experiência pessoal com linguagens começou em 1989, eu tinha 9 anos, contei isso lá no Instagram, botei lá uma fotinha do Instagram e contei essa história. Num MSX, tinha um manualzinho do MSX Basic e ali meio que tentativa e erro, aos 9 anos eu consegui fazer um programinha para me dizer qual era o disquete onde estavam. Eu tinha uma lista, né, um array, na verdade, e eu fazia uma busca pelo nome do jogo e ele me dizia qual era o disquete que estava o jogo. E eu armazenava também o comando que eu precisava executar. E aí eu trocava o disco, né, ia lá na minha caixinha, colocava o disco correspondente, dava um enter lá e ele já executava o jogo para mim. Hoje em dia isso é muito mais fácil de fazer, mas só olhando os manuaizinhos na época ali do MSX, eu já consegui programar algo em BASIC. Então, realmente, para uma criança que não tinha noção nenhuma do que é lógica de programação, ele já funcionou. Imagina para desenvolvedores mais avançados, né?